Muito bem, muito bom. Então, estamos mais uma vez hoje para a segunda sessão de leitura pública, então, do livro A Classe Trabalhadora, aqui do Marcelo Badaró Matos, do Grupo Kairós. Hoje, alguns participantes que participaram na leitura anterior, na versão anterior da leitura, não estão participando. Então, estamos, nesse momento, eu, Guilherme, e a Luísa. E daremos seguimento exatamente do ponto em que paramos no encontro passado. E era na página 18 do livro, lá na página 18, onde ele falava sobre a participação do Marx, então, na Gazeta Renana. É isso, né, Luísa? Te localizaste aí? Isso aí. Uhum. Bom, eu começo lendo, então depois a gente faz uma, digamos assim, uma alteração, enfim, né? Vamos ao segmento. Então, lá embaixo, no pé da página, foi que a gente parou. No entanto, nada mais possuíram a não ser sua força de trabalho. Eu falava sobre a expropriação, sobre os textos, eu mostrei no encontro passado os textos do Marx dessa fase, sobre a liberdade de imprensa, sobre o roubo de lenha, enfim. Então, lá em cima, na página 19. Lá em cima, na página 19, então, continua o Badaró. Ainda que... Deixa eu só atualizar aqui. Sim. Ainda que, sem utilizar a mesma terminologia, foi disso que Marx tratou em uma série de artigos acerca do debate legislativo na Assembleia Provincial Renana de 1841 sobre o tema do roubo de madeira. Indignado com a legislação que criminalizava não apenas o corte de madeira nas florestas resguardadas, como propriedades privadas, mas também a coleta de galhos e gravetos caídos atingindo os camponeses pobres da região. E aqui eu lembro, a gente vê o filme aquele, O Jovem Marx, o filme do Jovem Marx, ele começa exatamente nesse ponto, começa exatamente nessa cena. Essa é a primeira cena do filme. São os camponeses numa floresta, num outono provavelmente, cheia de folhas no chão, e eles colhendo. Lembro que essa região do Reno é uma região bastante fria. Ela, durante o tempo da invasão napoleônica, foi da França, depois voltou a ser alemã, né? Houve essa alteração. E, então, ela é uma região bastante fria. E dessa coleta da lenha caída no chão dependia uma certa economia informal da cidade de Trier, ou Trèveris, quando foi o francês, né? Então as pessoas saíam daquelas pequenas cidades, sobretudo de Trier ou Trèveris, iam até esses lugares mais rurais, assim, né? E encontravam galhos ao chão, não derrubavam árvores. A questão aqui não é que derrubavam árvores, mas encontravam no chão galhos caídos, galhos secos. Servia para duas funções, basicamente. Primeiro, para se aquecer, para fazer fogo, não havia outra forma de aquecimento numa região fria, mas também para um pequeno comércio. As pessoas levavam e batiam nas casas das pessoas mais abastadas, mais remediadas da região, e vendiam lenha, vendiam vendedores de lenha mesmo. Até hoje a gente passa nas faixas, porém encontra gente vendendo lenha. Só que lá ninguém derrubava a árvore. E de repente foi proibido, foi criminalizado. Do dia para a noite, o legislativo do Reno votou como crime, ou seja, os camponeses entrarem nessas propriedades, recolherem do chão madeira seca e podre, passou a ser crime, do dia para a noite, de uma hora para outra. E o Marx se voltou contra isso. Não, para isso, impacta a economia doméstica, a economia de gente que só tem isso para se aquecer e isso como seu ganha-pão. Então segue aqui o Badaró. Marx avançou para uma crítica no sentido de classe, da lei e do Estado, sob o domínio dos interesses da propriedade privada e dos proprietários. Claro, uma vez privado, uma vez restrito, não era mais possível que alguém coletasse madeira do chão. Marx constatou que, ao criminalizar os direitos costumeiros dos camponeses pobres,
é aquilo que a gente chama de consuetudinário, né? O direito baseado nos costumes. Por exemplo, a lei inglesa é profundamente consuetudinária. A lei brasileira, mais afeita ao parlamento alemão, ao tipo jurídico teuto-jurisdicional, não é consuetudinária, é bastante positivista. Então vejam aí a diferença, né? Então, Marx constatou que ao criminalizar os direitos costumeiros dos camponeses, o Estado rebaixa-se, abre aspas, aos meios irracionais e contrários ao direito de propriedade privada. E aí tem uma nota que é exatamente do Os Despossuídos, que é o livrinho aquele que no Brasil saiu com uma capinha marrom pela LPM. Agora tem uma edição mais nova, alguém tinha no outro encontro a edição da Boitempo, uma belíssima edição ilustrada, inclusive, né? No entanto, questionava, explorando a contradição embutida na afirmação do interesse particular dos proprietários em relação aos direitos do conjunto dos cidadãos. Aí tem uma citação da página 82 da versão que eu tenho da LPM, que é uma versão esgotada, mas em sebos a gente encontra. Então diz assim: se todo atentado contra a propriedade, sem qualquer distinção, em determinação mais precisa, for considerado furto, não seria furto também toda a propriedade privada? Vejam que um Marx aqui ainda desarmado, ou seja, sem as armas da crítica mais aguda da economia política, aquilo que o Marx depois vai chamar de crítica de economia política. A crítica aqui ainda é moral, e aqui é nítida a influência no Marx do texto do Proudhon, que é aquele panfleto que o Proudhon distribuiu em 39, 40, dizendo a propriedade é um roubo. Então o Marx ainda considera que toda a propriedade privada é um roubo. Depois, quando ele desenvolve a crítica de economia política, aí ele vai fundamentar economicamente, material e concretamente, do que se trata esse roubo, que foi o que o Proudhon não fez, por isso que o Marx considerava ele um ideólogo. E foi nesse momento que ele começou a buscar mais sobre esse tema, né? Sobre a economia política, essas... ele sentiu necessidade de explicar melhor o que estava acontecendo, né? Ele disse que a filosofia que ele sabia não contemplava isso. Exatamente, exatamente. Ele diz assim, foi quando eu comecei lá no prefácio da contribuição à crítica, ele diz assim, aí quando eu tive que me preocupar com as questões materiais, não, como é que ele chama? Tem uma expressão, eu acho que questões materiais, os problemas materiais, ou seja, os problemas reais da vida. Aí ele viu, opa, a filosofia não dá conta disso, a filosofia é muito etérea por vezes, ela não interage, não interfere no mundo, ela é especulativa, ela, enfim, se preocupa com problemas que não são da realidade material, da fome, da necessidade, do frio, questões da vida que todos nós sentimos, né? E mais tarde, nesse período, não sei, num período ele fala que a filosofia só interpretou o mundo, agora é preciso transformá-lo, né? Perfeito, essa é a 11ª tese, a tese 11. A tese 11 foi encontrada nos manuscritos de 45, tu vê, 4 anos depois daqui. 4 anos depois daqui ele estava tergiversando, pensando, opa, de fato, a filosofia explica o mundo de forma até bem interessante, mas é preciso transformar esse mundo. Então, perfeito, muito bem lembrado. Aqui já está o germe do raciocínio que ele vai fazer nas teses sobre Feuerbach, que é um outro filósofo um pouquinho mais velho que o Marx também, contemporâneo do Proudhon, francês, né? Bom, e então, por meio da minha... Ah, sim, tá. Então, se é furto juntar madeira do chão, a propriedade já não é um furto, ou seja, pegar e riscar o chão com uma cerca e dizer isso aqui é meu, tu não tá roubando do ponto de vista moral. Opa, do ponto de vista moral, todo mundo que nasce tem direito a um pedaço do mundo. Da onde tiraram a ideia de que o Rousseau, a influência do Rousseau aqui é muito forte, né? A origem da desigualdade do Rousseau, do século XVIII, começa assim. É a primeira frase do livro do Rousseau. Tendo uma vez um homem demarcado a propriedade, tem início a desigualdade entre os homens. É assim que começa, né? O livro do Rousseau.
Então, por meio da minha... Aí segue o Marx, nessa pequena citaçãozinha do Badaró. Por meio da minha propriedade privada, não estou excluindo todo e qualquer terceiro dessa propriedade? A resposta é óbvia, né? Claro que tá. Se eu digo que isso é meu e o outro reconhece que aquilo é meu, qualquer outro está excluído dessa relação de propriedade e reconhecimento da propriedade. Hoje quem fornece para nós uma legalização dessa barbárie é o dono do cartório. Claro que isso é uma metáfora, mas o cartório é que emite para ti um certificado, um documento, uma certidão dizendo que um pedaço do mundo é seu. Não tem nada de inusitado nisso. Inusitado é a gente acreditar que aquilo ali tem validade. Né? Isso que é o mais interessante. Aí conclui o Marx. Não estou, portanto, violando o seu direito à propriedade, direito natural. Aí entra, né, o justnaturalismo que o direito estuda. Há direitos naturais, o ser humano... Aí Locke, que é um outro filósofo iluminista, um outro filósofo contratualista, que vai dizer... Existem, então, direitos naturais? O que é um direito natural? Contemporaneamente, a gente considera o direito natural à vida, o direito natural aos direitos... São direitos humanos, são direitos, enfim, da propriedade sobre o próprio corpo, da propriedade sobre... E até por ali, por exemplo, em alguns lugares você pode decidir sobre a vida e a morte, outros lugares não. Se tem uma pessoa em estado vegetativo, de vida, do ponto de vista médico vegetativo, onde só há atividades cerebrais e não atividades físicas, em alguns lugares é permitido que a pessoa decida encerrar a própria vida, vida que talvez já estivesse encerrada do ponto de vista fisiológico, pois só há atividades cerebrais, neurais, e é então uma longa discussão e é por outro caminho, mas é só para levantar e acalentar o debate sobre direitos naturais, o que são direitos naturais. Se alguém quiser debater sobre isso, depois escreve aí no comentário. Aliás, está liberado xingar, eu não apago os comentários. Tá? Só não pode vir com aquelas coisas assim, como é que é? Marx nunca trabalhou, Marx era sustentado pela mulher, Marx nasceu rico, Marx era... Enfim, aquelas bobagens a gente agradece porque não contribui ao debate. Aí tem boas biografias para ler e perceber com o que o Marx trabalhava, qual era a relação dele com a esposa, com o jornalismo, com a literatura, enfim, né? Leiam. E há de se pensar também o que é trabalho, né? Exatamente, né? Trabalho não é emprego, é a primeira coisa que a gente tem que... Muitas vezes as pessoas empregadas não estão exatamente trabalhando, né? Muito bem lembrado, Luiz, é perfeito. Então fica aí o McClellan, o Jonathan Sperber, o Gareth Jones, que eu não gosto, mas é uma biografia boa. Tem, quando a gente bota a biografia Marx no Google, é a primeira que aparece. Ela é ruim do ponto de vista biográfico, mas uma boa crítica literária a Marx. Tá? Tem aqui um comentário, Teitei presente, muito obrigado, Teitei. Não sei quem é Teitei, não tem foto, mas numa manhã de quinta-feira, estudando Marx, essa pessoa aí, ó, tá ligada. Tá? Um feriado. No feriado, tem mais isso. Hoje é feriado de Corpus Christi, né? Que tem a ver com o corpo de Cristo, o profeta de uma religião inteira aí, né? Dos católicos. Respeite-se, respeite-se. Muito bem. Então, voltamos à leitura. Vou mais um pedacinho, Luiz. O jornal acabou... Volta o Badaró agora, tá? O jornal acabou chamando a atenção das autoridades, que ordenaram seu fechamento em 1843. Sim, exatamente, olha só. Esse jornal, quando a gente fala assim, o Marx escrevia para um jornal liberal. Sim, por que liberal? Mas percebam, aqui tem um detalhe importante. Quem governava era um império, o Império Prussiano. Então era uma lei férrea, uma lei arbitrária, uma lei autoritária. E quem fazia frente a essa lei arbitrária e autoritária? A burguesia, a classe de novos proprietários, a classe burguesa liberal, que era liberal do ponto de vista econômico, mesmo, de fato, queria se liberar da autoridade, dos mandos, da arbitrariedade de um governo autoritário. Então, com quem que o Marx estaria aliado nesse tempo, se não com os liberais? Sim, a resposta é sim, mas localize-se
Situe-se historicamente. Claro que o Marx, nesse tempo, está aliado a uma burguesia liberal. Inclusive, o Marx aqui briga por uma democracia radical, ele é um democrata. Aqui o Marx não é socialista, aqui o Marx não é comunista. Se a gente lê uma biografia do Engels, do Tristan Hunt, por exemplo, nesse mesmo ano, aqui em 41, 42, 43, o Engels já é comunista e o Marx ainda não é comunista. Ele recém está flertando com os ideais socialistas do Proudhon, mas por enquanto aqui o Marx ainda é editor e redator de um jornal liberal, liberal do ponto de vista econômico, que prega que a economia tem que ser livre de um governo opressor, arbitrário, autoritário, monarca, tá? Então, aí, bom, o Marx começa com essas ideias meio subversivas, sobre criticando propriedade privada, criticando liberdade na imprensa, e aí, então, o governo ordena que fechem o jornal. Ó, não dá, está muito subversivo, está muito perigoso, esses escritos estão indo contra o que a gente, enfim, está implantando aí a semente da discórdia na cabeça dos seus leitores, uma burguesia urbana. Aqui o Teitei, ou a Teitei, diz assim: ouvi dizer que Marx não escreveu nenhuma tese econômica. É verdade? Olha, o Marx é assim, ele começa, eu só vou responder aqui, fazer um pequeno à parte para responder a Teitei. O Marx, ele começa a se preocupar com a economia a partir de 44, nos manuscritos econômicos filosóficos. De 44 até 67, portanto, os 43 últimos anos seguintes da vida do Marx são uma preocupação econômica. E o Marx sim escreve várias obras econômicas. A primeira delas é A Miséria da Filosofia, que a metade dela é sobre a economia política, debatendo com o Proudhon. Depois, em 1857-59, o esboço da contribuição à crítica da economia política. E em 1867, fica pronto o primeiro volume do Capital, que é uma tese explicando para toda a sociedade, mas em especial para a classe burguesa, como que funciona a economia na qual eles se beneficiam, ganham dinheiro e tudo mais. Então, sim, o Marx escreveu um tratado sobre economia, um tratado de economia que, aliás, explica muito da economia que a gente vive ainda hoje, 150 anos depois da morte dele. Depois da morte do Marx, sempre houve tentativas de refutação, de reelaboração. Há muitos textos que revisam a teoria marxiana, mas o centro, o coração da tese de Marx continua em pé. Continua muito em pé quando se quer compreender o mundo econômico que se vive. O José Paulo Neto diz que só com Marx é pouco para explicar o mundo de hoje. Sem Marx é muito difícil explicar o mundo de hoje. E contra Marx é completamente impossível compreender o mundo de hoje. Então, sim, é uma tese do século XIX que ainda está em pé no século XXI. Ela é datada, mas o seu cerne, o seu coração ainda produz uma explicação muito plausível sobre o modelo econômico capitalista que a gente está vivendo. Então, sim, o Marx é autor de uma tese econômica de profunda importância até os dias de hoje. Então, voltamos ao texto. E obrigado pelo comentário, é isso aí mesmo. Ouviu no blog, ouviu num videozinho do YouTube, traz aí que a gente bota em debate, pode botar. Pode colocar, pode perguntar o que quiser, não existe pergunta indecorosa, não existe pergunta não válida. Todas são válidas, mas claro, desde que a gente fundamente e tudo mais. Voltamos. Meio da página 19 do livrinho do Badaró, sempre retomando o livrinho do Marcelo Badaró, A Classe Trabalhadora. Tá? Voltando a ela. Então o jornal acabou sendo fechado por pressão da burguesia e tal. No mesmo ano, a vida de Marx começou a ganhar novos rumos, quando ele se casou com Jenny von Westphalen, filha de uma família tradicional, aristocrática, de sua cidade natal, de quem havia se tornado noivo secretamente, dada a oposição das famílias alguns anos antes. Oposição ao casamento, ao fato deles casarem. A Jenny era mais velha que o Marx, eles moravam na mesma rua,
se a gente colocar assim, Trier, ela é uma cidade fundada no início do medievo europeu. Então ela tem uma fortaleza no seu, enfim, na sua formação arquitetônica, chamada Porta Nigra. Bota isso no Google, é a Porta Nigra. A Porta Nigra é a fortaleza de entrada de Trier. E o Marx morava, a casa do Marx, na mesma rua, era uma rua só, basicamente, uma cidadezinha muito pequena no século XIX. E a casa do Marx ficava mais pertinho da entrada da cidade, da Porta Nigra, e uma quadra e meia depois ficava a casa dos Westphalen. E os pais da Jenny eram um pouco mais abastados que os pais do Marx, e eles se conheceram desde muito criança. E aí o Marx foi estudar fora e eles noivaram, mesmo assim eles noivaram. As famílias não eram a favor do relacionamento porque justamente isso. O Marx tinha que estudar, era um menino que era filho de um funcionário público, um jurista e tal, e ela já tinha sido também, já tinha um certo compromisso com um outro rapaz da cidade, de uma família muito rica. Então, no início, eles não eram muito simpáticos aos relacionamentos da Jenny e do Karl, né, do Karl Marx. E tinha um outro detalhe que eu ia chamar a atenção, eu sabia que era importante. Me passou agora a respeito dos dois, né? A respeito da Jenny e do Marx. Me passou. Mas enfim, sim, me lembrei agora. O pai da Jenny foi um consultor e amigo do Marx. O Westphalen, o velho pai da Jenny, o sogro do Marx, foi um conselheiro do Marx menino, adolescente, aos 14. O Marx começou a ler porque tinha um livreiro na rua que o ensinava e o alfabetizou. Então, aos 8, 9 anos, o Marx já conseguia ler. E aos 12, 13 anos, ele visitava muito esse senhor, que era um ilustrado, era um cara com ideias muito progressistas para a época, nada conservador, o pai da Jenny, e ele dava obras de literatura para o Marx ler, dava Goethe, dava Kant, da filosofia, e o Marx adorava o pai da Jenny, o velho Westphalen, e o velho adorava o Marx, mas nem por isso era tão simpático o relacionamento da filha com aquele jovem menino progressista. O Teitei volta e diz assim, meu professor disse que tese de economia política não é tese, econômica, daí fiquei confuso. É masculino. Eu não sei como é que uma tese de economia política é tese. Tese é uma ideia original que é defendida, embasada, empiricamente, orientada metodologicamente. Mas eu diria que sim, há outras teses econômicas que menos fundamentadas, mais fundamentadas, mas eu não entendo a crítica do seu professor. Talvez ele diferencie por ser economia política e não só economia. Bom, isso é verdade. A tese do Marx. Só economia não é política. O que você faz que não é política? Pois é. Exato. Não, Teitei, olha, eu vou te dizer, e é uma tese sim, pode a gente discordar dela, pode a gente ter todas as críticas a ela, mas é uma tese econômica. O Marx é um economista central do século XIX. A gente pode sim dizer, você goste ou não, existe toda uma teoria econômica até Marx e a partir de Marx. Ele simplesmente reordena a forma como se vê a economia material na qual todos nós vivemos. Então, depois desse momento de relacionamentos aqui do Marx e da Jenny, segue o Badaró e diz assim, filha de uma tradicional família aristocrática, sem o peso do trabalho no jornal, liberado daquele peso, Marx mergulhou em estudos sobre filosofia do direito de Hegel. Hegel, um importante filósofo do século, na virada, né, do 18 para o 19, o Hegel escreve no início do 19 obras importantes e é reitor da Universidade de Jena e, portanto, ele é um autor importante não só na academia, como também no campo da bibliografia, digamos assim.
Ó, o Marcos Correia, nosso colega, está aí, não quer entrar, Marcos? Entra aí, está lá no grupo o link, entra aí, participa com a gente. O Marcos sempre contribui bastante, está sempre na audiência e na vidência. Não sei como é que a gente diz quando a pessoa está vendo. Então, o Marx mergulhou em estudo sobre filosofia, direito e Hegel, vendo a situação política em sua terra natal se agravar, viajou para Paris e, junto com Arnold Ruge, que era um outro autor importante da filosofia, era conhecido do Marx dos jovens hegelianos, aqueles que estudavam a obra do Hegel. E então, com o Ruge, concebeu um novo periódico, os Anuários Franco-Alemães, ou seja, anuários são escritos, né, são jornais, porque assim, a gente tem que distinguir que o mercado editorial na época não era tão efusivo como hoje. Esse mercado de livros era muito difícil editar um livro, e havia muito poucos livros à disposição. Então o mercado de jornais, de periódicos, de anuários era muito aquecido. E os jornais dessa época não são como os jornais de hoje, que são fanzines, tabloides, informativos, comentativos. Não, eles eram formativos. Havia longas teses expostas nos jornais. Os artigos não eram como hoje, de uma página. Artigos eram de 10, 15 páginas, que hoje, vistos hoje, são verdadeiros livros. Um artigo de um jornal é meio livro, são 50 páginas de uma brochura como essa aqui, por exemplo. Então, não confundamos o mercado editorial, os anuários e tal do século XIX com os de hoje, tá? Então, o Marx, junto com o Arnold Ruge, aí em Colônia, né, numa cidade perto da onde ele tinha nascido, eles concebem um novo jornal, cuja edição única, dupla, contou com o mencionado artigo de Engels sobre economia política e com 2 textos de Marx, sobre a questão judaica, que hoje é um livro, que a gente hoje lê e tem acesso como um livro, e crítica da filosofia do direito de Hegel e introdução. Então, saiu 2 edições apenas, saiu uma única edição, que era dupla, e o Engels, final de 42, o Engels tinha ido prestar serviço militar, e na volta passou por Colônia para visitar o Marx, e a gente pode debater e tal, mas o Marx não gostou muito do Engels, porque o Engels era muito arrumadinho, um cara engomado, militaresco, filho de uma abastada família de industriais, e o Marx não curtiu muito, não gostou muito do Engels. 1 ano e meio depois, eles se reencontraram, mas no meio desse tempo, o Engels perguntou, posso mandar textos para publicar? O Marx disse, pode, tudo bem. Aí, então, o Engels manda um texto chamado Esboço para a Crítica da Economia Política. Esse é o nome do texto do Engels. Esse texto está publicado naquela coleçãozinha Grandes Cientistas Sociais, na edição do Engels. É a única edição em português do Brasil desse texto. Tem outras edições em português de Portugal. E então, nesse texto de 20 páginas, o Engels apresenta o que é a economia política. E apresenta que ela é como disse o Teitei, ela é uma tese sobre economia política aguda, cáustica, contundente para criticar a propriedade privada, para criticar, enfim, a economia tal como ela está sendo vivida no século XIX. Aquilo impacta o Marx, e o Marx, a partir dali, diz, é ali que cai a ficha do Marx, digamos assim. Ali que ele percebe que a filosofia não é suficiente para fazer a crítica do mundo real, mas a crítica da economia política. Aí, 1 ano e meio depois, então, o Marx já está morando em Paris e editando os anuários franco-alemães, e aí o Engels visita o Marx, aí sim, aí o Marx já o recebe com outro clima. Tu que é o menino, o Engels é 2 anos mais jovem que o Marx recebe o Engels, o recebe como um respeitável autor, o admira. Em 59, o Marx vai dizer para ele o genial esboço de Engels, o Marx vai chamar, que foi um texto de maior impacto, eu diria, na vida do Marx. E aí, então, o recebe e eles ficam por 1 semana juntos,
coabitando, eles vão para o café, até hoje existe numa esquina do centro de Paris, é o Café de la Régence, pode botar no Google aí, inclusive a mesa em que eles ficaram sentados por uma semana, até hoje tem uma foto dos dois do lado da mesa. Isso tem, você pode fazer uma visita virtual. Eu que sou pobre, faço a visita virtual. Se você que está nos vendo é rico, o que é muito improvável, faça uma visita real e mande foto. Eu juro que eu publico no Facebook. Mas está lá, no Café de la Régence, no centro de Paris, a mesa onde o Marx e o Engels ficaram por uma semana. Eles ficavam ali bebendo das 3, 4 da tarde até tarde da noite, conversando sobre filosofia, sobre economia, sobre a crítica do mundo. Na verdade, foram 9 dias de convívio intenso. E aí, então, dali nasceu uma coelaboração teórico-política que durou até a morte do Marx, e depois da morte do Marx, o Engels continua editando, debatendo e divulgando, né, os textos do Marx, enfim. Mas é ali, é sobre esse momento que o Marcelo Badaró tá falando aqui nesse instante. Aí tem uma outra participação do Marcos. O Marcos é um cara muito tímido, ele participa no chat e não ao vivo. Aí ele pauta o debate. Ó. A experiência de Marx com o jornalismo foi muito importante. Sim, me parece até mesmo para superar a relação com a academia. Sim, por fazer pensar questões vivas da sociedade. Perfeito, o Marcos sintetizou. Aí tem um outro... Talvez se o Marx fosse professor, ele não iria ter o espaço que ele teve, né? Provavelmente, Luísa, virasse um professor engomado, asséptico e higienizado, como nós, via de regra, somos na academia, né? É verdade. Ou seja, produzir ciência para entender e modificar a sociedade passa pela análise das contradições concretas da sociedade. Perfeito. Marx esteve envolvido com tudo que foi caro em sua época. Claro, aquilo que era importante. E aí, então, ele complementa o Marx dizendo no âmbito das lutas de classe. Muito bom. Pena que o Marcos não entrou. Eu não sei, talvez... a gente está gravando isso aqui numa quinta-feira, 9h34, de um dia nublado, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e o Marcos deve ter acordado há pouco, talvez não tenha ainda... Deve estar ou comendo um sanduíche, uma torradinha, não penteou o cabelo, por isso ele não quer participar, né, Luísa? A Luísa faz um make muito rápido, aparece ali, ó, belíssima, no cenário bonito, flores ali, muito bom, muito bom. Quisera eu ter. Eu tô aqui no cenário de casa, atrás de mim uma impressora, tá todo mundo recolhido ainda, e a impressora começou a funcionar há pouco tempo, não sei se vocês ouviram, eu acho que é o espírito do Marx ou do Engels fazendo, imprimindo, deve ter alguma mensagem subliminar, eu nem quero ver, chega a me dar calafrios só de pensar nisso aqui, né? Então, voltando. Sim, tá. E aí, então, o Badaró vai falar desses dois textos, o sobre a questão judaica, o argumento do Marx central, o Badaró depois vai desenvolver, dizendo que não adianta, não é suficiente você emancipar politicamente alguém, você tem que emancipar humanamente alguém, inverter o vetor. Não é emancipando politicamente alguém, como a burguesia prega, que eu emancipo humanamente essa população, essa pessoa, mas o inverso, é me emancipando, me tornando autônomo como pessoa humana, que eu vou me emancipar politicamente. Então o Marx é muito radical nesse sentido. Radical para Marx é tomar as coisas pela raiz, e a raiz de tudo é o ser humano. Isso é uma regra em Marx, né? E o segundo texto, então, é a introdução. O Marx, ele casa com a Jenny em 43, a família da Jenny tinha uma propriedade, umas termas, águas termais, perto de Trier, chamada Kreuzna. E então eles casam e vão para a lua de mel numa casa nessa cidade termal. Até hoje existe, até hoje tem as termas lá, é uma região turística muito visitada na Europa. E então o Marx e a Jenny ficam em lua de mel por 4 meses. Então vejam, né? E o Marx leva para a lua de mel, além da Jenny, ele leva muitas obras. Ele leva Maquiavel, Hegel, Rousseau, e ele escreve muito nesse período. E ele escreve um longo tratado que é Crítica da Filosofia do Direito de Hegel.
que é um longo texto do Marx, só foi publicado depois da morte dele. Mas aí, para publicar no jornal com Arnold Hug, o Marx escreve uma síntese, escreve um pequeno extrato daquele longo texto, um resumão, digamos assim, com o essencial, que recebeu o nome de Crítica da Filosofia do Direito de Hegel e Introdução. Mas o José Paulo sempre lembra, o José Paulo Neto sempre lembra que não é uma introdução, é uma conclusão. Na verdade, é uma síntese depois que o Marx termina o texto, quase um ano depois, ele olha para trás e diz assim, não, eu vou extratar, vou tirar o que é essencial do texto e vou publicar nos anuários franco-alemães. Então o Badaró comenta aqui. Nesse último artigo, a Crítica da Filosofia, a Introdução, Marx apresentou pela primeira vez sua conclusão. Olha, eu não tinha me lembrado que estava aqui no texto do Badaró, então já não é mais só o Zé Paulo que chama de conclusão, o Badaró também. Sua conclusão sobre o potencial revolucionário da classe trabalhadora. O start aqui é sensacional. Tem um vídeo, vocês procurem no YouTube, do Ricardo Antunes, sobre esse texto. É uma fala do Ricardo Antunes de 1 hora. Eu diria que é a melhor interpretação desse texto, é um texto de 20 páginas aproximadamente, que eu já vi. Eu já tinha lido o texto, e o dia que eu vi o Ricardo Antunes confabulando sobre esse texto, eu fiquei encantado, mais ainda com o texto. Mas vocês vejam, está disponível. É um videozinho antigo, tá? Tem mais de 10 anos. Inclusive é amarelado o vídeo, tem um aspecto bem meio sépia, assim, o Ricardo Antunes está cabeludão e tal. Se bem que agora ele está cabeludo de novo, né? Então, o potencial, ali aparece para o Marx o proletariado, é ali que o Marx, muito bem, é preciso fazer uma revolução, revolver a sociedade. Mas como? Aí é uma questão de método. Quem pode revolucionar a sociedade? Ora, se no século XVIII quem poderia revolver a sociedade era a burguesia, e revolveu, fez uma revolução burguesa, que a gente chama de Revolução Francesa. Agora, um século não menos, né, mas no século seguinte, algumas décadas depois, quem pode fazer a mesma revolução que a burguesia fez no 18, quem pode agora revolver é o proletariado, a classe trabalhadora. E por quê? Porque ela é a classe que, dependendo da tradução que você tiver, vai chamar de elos radicais, as cadeias radicais. Porque é ela que liga, é sobre ela que a sociedade está ligada. E é a classe que, ao se levantar, levanta tudo que repousa sobre ela. Então essa é a tese central da Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, do Marx. Então aqui o papel revolucionário da classe trabalhadora. Conforme será retomado adiante, conclusão daquele texto é uma primeira tomada de posição a respeito do papel do proletariado como sujeito revolucionário. Voltemos ao Marx. Agora o Marx, ele... não é o Marx, é o Teitei. Marx era modernista? Legal essa pergunta, olha só. Moderno do ponto de vista histórico, é um tempo histórico que começa no fim do medievo e vai até a Revolução Francesa. Então, é aquilo que bota fim a um tempo histórico obscuro, religioso e tudo mais. Mas modernista significa inovador também, né? Então o Marx pode ser considerado um modernista. O Marx foi um iconoclasta, isso não há dúvida. Ou seja, é aquele destruidor de ídolos, destruidor de ícones. Ele, uma das frases do manifesto do Partido Comunista dele, do Engels, né? Tudo que é sólido desmancha no ar. Ou seja, tudo que existe está aí para ser destruído. E se modernista for um crítico fugaz, contundente a tudo que está aí, o Marx era sim um modernista. E sim, ele criticava tudo que era conservador, tudo que não se sustentava a uma análise concreta, né? Então o Marx sim era um modernista nesse sentido. Mas não modernista que nem essa bobajada que a gente conhece por pós-modernidade, por pós-estruturalismo, pós-marxismo, toda vez que tiver um pós na frente, é porque boa coisa não é, que nem pós-doutorado. Doutorado é uma tese,
Pós-doutorado é para quê? É só para você continuar estudando, ele é um estágio e tudo mais, né? Ele não tem o peso acadêmico de um doutorado. Então, tudo que é pós carece de substância, vamos dizer assim. Aí o Bauman, que é um pós, como é que chama? Chama de autor pós-moderno. O Bauman não é um autor pós-moderno, o Bauman é um autor moderno. Ele mesmo diz, né? Sempre fomos modernos. Pós pressupõe superação e ruptura. E muitas vezes os pós nem rompem, nem inovam. Eles são mais do mesmo. Então, cuidado com o pós, né? Aí o Marcos Correia volta. Como, Luísa? E a pós-graduação. Pós-graduação. É boa, é boa, é boa. Bom, aí eu me filio ao Nildo Orix. O Nildo diz assim, ele diz que os graduandos chegam vivos na universidade e nada é mais morto na universidade do que a pós-graduação. Ou seja, se você quer achar um lugar onde não se produz ciência, é na pós-graduação. Claro que o Nildo, ele é um elíptico, ele é ele exagera para chamar atenção, eu sei disso. Mas, claro, a gente produz ciência na pós-graduação, mas é verdade, a pós-graduação, digamos assim, no modo como ela está organizada na nossa sociedade, ela é muitas vezes feita para que a gente não produza, né? Como que se divulga a ciência produzida na pós-graduação? Por meio de publicações, e quem nos lê nas publicações, né? Eu acredito que um videozinho desse aqui vai ser visto por 50, 60 pessoas em uma semana, que é o que tem dado os vídeos, né, de leituras. Eu acredito que a gente divulgue muito mais. É claro que aqui a gente não tem a precisão, a gente não tem, enfim, o controle, a gente não tem de um escrito acadêmico importante, mas nada melhor do que isso seja um veículo de divulgar tudo aquilo que a gente faz lá. Eu fiz algumas publicações agora e eu vou trazer para cá, vou pegar minhas publicações e vou debater elas aqui, vou ler, vou comentar e vou abrir, porque se ela ficar publicada lá no periódico acadêmico, ninguém vai ler, a não ser um outro acadêmico, talvez que nem eu, né? E o Marcos aqui, o que seria modernista, debatendo com o Teitei, eu acho que eu já tentei responder. Valeu, respondido, o Marcos colocou, muito bem, e por fim o Marcos também. Até mesmo essa divisão histórica é problemática. Claro, história antiga, medieval, contemporânea, para quem? Lembrando, quem é que fez essa divisão? Quem é que cortou o tempo em fatias, como dizia o Carlos Drummond de Andrade? Quem foi o gênio que teve a ideia de cortar o tempo em fatias? Foram os filósofos do iluminismo. Foram eles que olharam para trás, na Europa, no coração do sistema burguês, e disse assim, a gente pode dividir o tempo assim, pré-história, história moderna, história antiga, história medieval, hoje, e serve só para o mundo ocidental, enquanto a Europa estava vivendo a noite de 1000 anos, o medievo, o feudalismo, o mundo oriental vivia sua maior expansão econômica, sua maior expansão religiosa. O mundo muçulmano foi muito maior do que o mundo católico, tomou conta de boa parte da Ásia, de boa parte da Eurásia, pegando parte da Europa, tomou conta da África, foi expansionista. Maomé no século VII, foi um profeta que se expandiu pelo mundo todo com a sua filosofia muçulmana, enquanto filosofia, não como religião, mas como filosofia de mundo, criou uma religião que até hoje é viva em muitos lugares do mundo, né? Em muitos mesmo. Então, é uma bobagem essa divisão, é uma bobagem. Mas serve como gavetinha para uma certa análise. Não se ponha fora. Não ponhamos fora. Talvez ela nos sirva, né? E bom, então chegamos lá embaixo, na página 19, tem uma outra citação. Eu falei em cadeias, elos radicais, aqui o Badaró apresenta outra expressão, que é a tradução que ele tem acesso. Então, o Badaró cita o texto do Marx, a introdução à crítica à filosofia do direito de Hegel, e ele diz assim: onde se encontra, então, a possibilidade positiva no sentido de que pode ser revolucionário. Onde está a possibilidade da revolução? De emancipação alemã. Claro que o Marx era um alemão, ele escreve para o povo alemão. Lembrando a etimologia da palavra emancipar. E significa tirar, manu significa mão, e tipare, do latim, quer dizer em cima. Tipare, em cima, cima.
Então, emancipare significa tirar suas mãos de cima. Ou seja, como diria Renato Russo, tire suas mãos de mim, que eu não pertenço a você. Onde está um diálogo aqui entre Renato Russo e Karl Marx. Vejam só a que ponto chegamos. A Luísa está se divertindo, né? Só pode, né? O cara dizer que Renato Russo citou Marx e não deu crédito, né? Pode ser. Aquela letra tinha que ser Renato Russo e Karl Marx, né? É que ele não é acadêmico para dar referência. Perfeito. Tem uma outra questão do Marx aqui, do Marcos. Esse é o nosso do grupo é Marcos. Eu já vou ler tua pergunta, Marcos. Então vamos ler a citação aqui do Badaró. Então, a possibilidade positiva da emancipação alemã. Eis a nossa resposta. Nossa aqui é só um recurso retórico. O texto é só do Marx, tá? Na formação de uma classe com grilhões radicais. Aqui são as cadeias, os elos, aquela que tem as ligações mais radicais na sociedade. Um proletário está radicalmente ligado ao outro proletário. Por isso que a primeira coisa que a burguesia faz nos dias de hoje é destruir sindicato, é destruir associações comunitárias, é destruir qualquer elo, eu vou ter que ser redundante aqui, elo de ligação das pessoas, é destruir as formas de ligação que as pessoas têm umas às outras. Descobrir que um proletário está ligado ao outro e não é seu concorrente, né? Que quer buscar sua vaga. É claro que isso existe, mas não é por aí que eles podem reagir a essa forma de sociedade do capital. A formação de uma classe que sofre que com os grilhões radicais de uma classe sociedade civil que não seja uma classe da sociedade civil. Vejam, aqui tem um jogo de palavras que é a escrita dialética do Marx. Quem leu o Ludovico Silva, agora sim, agora o Marcos vai ter um verdadeiro, assim ó, ele vai viver um momento único lá na casa dele, que eu estou falando do Ludovico, eu sei que o Marcos curte muito o Ludovico Silva. O Ludovico ele tem um livrinho que é sensacional, que é, me ajuda Marcos, o que ele escreve sobre a forma de escrita do Marx, sobre a dialética na escrita. Vejam o que diz o Marx aqui. Na formação de uma classe com grilhões radicais, de uma classe da sociedade civil que não seja uma classe da sociedade civil. Ou seja, qual é a que é e não é ao mesmo tempo. Lembrando que em dialética as coisas podem ser e não ser a um só tempo. E isso é inconcebível, incompreensível para alguém que tem uma leitura do mundo diacrônica, positivista, enfim, né? De um estamento que seja a dissolução de todos os estamentos, ou seja, é uma classe que ao mesmo tempo é classe e ao mesmo tempo carrega consigo a possibilidade de destruição de todas as classes. Isso é genial. A burguesia fez isso no 18. A burguesia era a classe social que se constituía como classe social e ao mesmo tempo carregava consigo a possibilidade de destruição de todas as classes, porque era sobre ela que residia todo o poder revolucionário da sociedade. De uma esfera que possua um caráter universal. Cara, isso é sensacional. Isso é sensacional. Tem um livrinho do Vladimir Safatli, filósofo da USP, que é A Esquerda que Não Teme Dizer Seu Nome. Esse livrinho tinha que ser leitura obrigatória para todo mundo que se pretende progressista ou minimamente da esquerda. O Safatli diz que um dos preceitos de ser esquerda é defender a universalidade. Ou seja, quando você defende um princípio, que é um princípio que não é um princípio particular, mas um princípio universal, você é um cara de esquerda, você tem uma mentalidade relacionada à esquerda. Princípios universais, princípios que ao serem defendidos, defendem os interesses de todos. Isso é sensacional, né? E o Marx capta isso no século XIX, e ele diz assim, é o proletariado. O proletariado é o que carrega um princípio universal, que é a defesa da classe trabalhadora, porque é a classe que sobre ela reside todos os sustentáculos da sociedade. Que possua caráter universal, mediante seus sofrimentos que são universais.
e que não reivindique nenhum direito particular porque contra ele não se comete uma injustiça particular. Ou seja, quando um trabalhador é vilipendiado, o que está sendo vilipendiado não é o direito de um trabalhador. Quando um trabalhador é vilipendiado, é desrespeitado, o que está sendo desrespeitado é um direito humano fundamental que afeta a todos. Quando a gente vê um sujeito precariado num Uber Eats, pedalando na rua num dia de enchente, a gente vê que o que está sendo violado, o que está sendo vilipendiado é um princípio humano fundamental que atinge a todos nós. Quem não é, e o Safatli tem chamado isso de solidariedade genérica, quem não é capaz de ser solidário àquele Uber Eats precariado, fragilizado, terceirizado, numa bicicleta, num dia de enchente, que todo mundo está boiando, só a bicicletinha dele consegue pedalar, que não consegue ser solidário, que não consegue perceber que ele carrega com ele um preceito universal de sobrevivência humana, faliu como ser humano. É impossível. As cadeias radicais estão mais vivas hoje do que nunca, sobretudo no meio dessa pandemia que a gente está vivendo, né? E o capitalismo, ele impregna isso em nós, né? A gente acha que a gente tem que trabalhar, a gente acha que a gente tem que fazer as coisas, quando, se na verdade a gente parar, a gente vai parar com tudo, né? A gente conversa, lendo o livro A Fábrica da Educação, nas terças, né? E foi no momento fordista, eu acho, que os próprios trabalhadores, eles tinham um botão, se eles detectassem um problema na peça, eles tinham um botão para parar. Então, eles podiam parar com tudo, mas não, eles estavam lá trabalhando porque eles têm que trabalhar, né? Porque eles sentem que é necessário, mas, na verdade... Perde a noção de que poderia controlar. Verdade. Muito bem. Então, quando se comete contra esse sujeito histórico, uma injustiça, essa injustiça não é particular, ela é uma injustiça social. Segue o Marx. Mas a injustiça por excelência, que já não possa exigir um título histórico, mas apenas um título humano, que não se encontre numa oposição unilateral às consequências, ou seja, a consequência daquele desrespeito não é só ele que vai viver, mas todos nós viveremos. Mas numa oposição abrangente aos pressupostos do sistema político alemão. Uma esfera, por fim, que não pode se emancipar sem se emancipar de todas as outras esferas da sociedade. E com isso, sem emancipar todas essas esferas. O proletariado, se ele levanta, que é aquela imagem que a gente vê no Google, né, um tabuleiro, várias pessoas sentadas, agachadas, e um monte de homem gordo, branco, em volta da mesa, né? Aquelas pessoas amassadas, ao se levantar, acabam com o jogo, ou seja, acabam com o modelo societário, econômico, que a gente acha natural, acha que é imutável, que é o exemplo que a Luísa acabou de dizer. Não, está no apertar do botão o potencial, só que não adianta só um apertar o botão, aí é que tá, né, Luísa? Todos tinham que ter uma noção genérica de que se todos apertarem o botão, bom, aí o sistema para. O nome disso, aliás, é bem curtinho, chama greve, para quem não lembra. Por isso que capitalista tem pânico de greve, né? Uma esfera que é, numa palavra, a perda total da humanidade e que, portanto, só pode ganhar a si mesma por um reganho total do homem. Tal dissolução da sociedade como um estamento particular é o proletariado. Então aqui aparece nitidamente o proletariado. Antes de seguir no texto, o Marcos, ainda sobre aquela divisão temporal, lembrava que o Oeste Asiático, por exemplo, em plena Revolução Industrial Inglesa, portanto século XVIII, 1745, parará, tinha muito mais profusão produtiva, cultural e mercantil que a Europa, só para pontuar. Perfeitamente, claro. O Marx é filósofo, a filosofia foi largamente divulgada pelo mundo. Aliás, a gente só lê Platão, Aristóteles e chega a Sócrates por eles,
porque os árabes salvaram os textos em grego, traduziram para o árabe e depois retraduziram. Então, quem acha que está lendo Aristóteles, que está lendo Platão e, portanto, Sócrates, na verdade está lendo pelo ombro de terceiros. Respeitem-se os árabes nesse sentido, né? Aí o Teitei volta e diz assim, essa separação do tempo tem um efeito pedagógico. Muito bom, também acho, ajuda a gente a compreender e tal, né? Com todos os seus problemas. Mas tem um efeito pedagógico, eu concordo. O estilo literário de Marx, do Ludovico Silva, é o livro que eu fiz, que é como Marx escrevia e a forma dialética que o Marx escrevia. Aí o Marcos, muito bem lembrado, Luísa, aquele comentário da Luísa sobre a leitura de terça, do Ricardo Antunes, né? E, enfim, o protagonismo do trabalhador, que ele perde de vista o quanto é protagonista. E a greve, sim. Por que os ricos não fazem greve, né? O texto da co-orientadora, livro que a co-orientadora do Marcos estuda, a professora... me esqueci, cara, eu ia citar Isabel Loureiro. Isabel Loureiro, não é, ela estuda a Rosa Luxemburgo, a co-orientadora do Marcos, lá do IELA, colega do professor. Okay? Angélica Lovato, isso mesmo, Luísa, muito obrigado. Ela tem um texto que é Os Escritos do Povo Brasileiro, né? E tem um clássico que é Por que os ricos não fazem greve. Aí, então, brincando com a ideia, não fazem greve porque eles não trabalham, né? Quem trabalha é a classe trabalhadora, ela sim faz greve, né? Bom, estamos então já chegando pertinho do nosso finalzinho de hoje, estamos aí com 50 e poucos minutos, vamos só mais um trechinho, tá? E exatamente ali. Sigo, Luísa? Sigo? Então diz assim, lá em cima na página 20, comentando agora essa citação do Marx, da introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel. Tal avaliação, central para todo o restante dos escritos e das atividades políticas de Marx, a de que o proletariado é a classe revolucionária, não foi algo que surgiu apenas de impressões acadêmicas. Aí o que o Marcos acabou de chamar. E a Luísa também, ou seja, o Marx não foi um acadêmico, foi um cara que viveu as realidades materiais. E é sobre isso, então, que ele vai teorizar. Logo, ao chegar em Paris, em outubro de 43, aí o Marx já casado, já com a Jenny, ela já grávida, inclusive do primeiro filho, Marx participou de reuniões com diferentes grupos socialistas e demonstrou particular afinidade pelas sociedades secretas de composição proletária. Havia muitos grupos secretos, era a Liga dos Proscritos, que depois virou Liga dos Justos, muitos trabalhadores que, sabendo que era muito perigoso se reunir e tal, se reuniam em sociedades secretas, né? E aí o Marx teve acesso. Quando o Marx chegou em Paris, ele teve 3 encontros fundamentais. O Zé Paulo Neto tem uma fala dele no YouTube, eu recomendo a todos, que se chama Os 3 Encontros Fundamentais do Marx em Paris. Ele faz a palestra, tem 1 hora e pouco, e ele diz que no texto que ele vai deixar com a Ivana Jinques, que é a editora da Boitempo, ele vai pontuar isso. Esse texto não existe. Nunca encontrei esse texto. Não existe esse texto. Esse texto nunca foi editado, nem publicado, que eu saiba. Já deixei, inclusive, 200 recados no vídeo, perguntando onde é que esse texto está. Ninguém sabe, ninguém diz. Mas, se você pegar o prefácio, a introdução daquele livrinho da expressão popular, Os Manuscritos de Paris e os Manuscritos Econômicos Filosóficos, tem uma introdução de 120 páginas do Zé Paulo. E ali o Zé Paulo fala dos 3 encontros fundamentais do Marx em Paris. Mas não está assim separadinho, eu tive que ler e me dar conta que era, mas o texto não existe. Mas quais são os 3 encontros fundamentais do Marx em Paris? O primeiro deles com Engels, no Café de la Régence, quando eles iniciam uma contribuição teórico-política de uma vida inteira. O segundo é com a classe trabalhadora, com o socialismo, esse aqui. Tá? E o terceiro, Engels, a classe trabalhadora e... Será que também... E a classe... Aí com o socialismo, claro, são 2 diferentes, né? A classe trabalhadora real
e a teorização sobre a classe trabalhadora, que é o socialismo. Então, esses são os 3 encontros fundamentais do Marx em Paris, a partir de agosto de 44. Então, o Marx chega ali e encontra as sociedades secretas, onde a presença dominante era de artesãos proletarizados. As pessoas ainda não eram exatamente operários, no sentido de fábrica, linha de montagem, indústria organizada, mas estavam naquela fase de migrando de uma economia artesanal, bastante pessoal, do fundo de casa, para grandes galpões industriários e tudo mais, né? Então, esses artesãos que se declaravam comunistas, ou seja, já havia ali um comunismo germinal, que o Marx depois e o Engels vão chamar de comunismo utópico, né, socialismo utópico. Aí então o Marcos ainda complementa ali sobre o que eu falei da Angélica, da professora Angélica. Porque os ricos não fazem greve? É atual, fantástico e precisa ser lido, verdade. Álvaro Vieira Pinto, que é o autor dos Cadernos do Povo Brasileiro, de um dos livrinhos, né? Em falar sobre a força de trabalho e a centralidade do trabalho na sociedade capitalista. Aí o Marcos complementa. Sugiro a leitura e a introdução aqui, no mínimo, com certeza. Vamos fazer a leitura mais adiante. O Teitei, passa o link do José Paulo Neto. Vou deixar. Então eu faço assim, ó, eu publico o vídeo, ele fica publicado logo depois que a gente encerrar, Teitei. E aí eu cato os 3 encontros fundamentais do Marx em Paris, do Zé Paulo, e, bom, enfim, eu vou botar os links dos que eu me lembrei aí, tá? Eu vou colocando ali. Eu deixo na descrição do vídeo, tá? E o Teitei passa o link desse material, sim, passarei, tá? Então, seguindo aqui. Ó, fechamos 1 hora. Vamos caminhar para o final agora para que nunca fique muito maior do que 1 hora. Aí então eu vou falar só... tem uma troca de parágrafo, umas 8, 10 linhas aqui. Então diz assim, numa carta datada de 11 de agosto de 44, endereçada a Ludwig Feuerbach, que era um filósofo, um pouco mais velho que o Marx, mentor dos hegelianos de esquerda, tinha escrevido A Essência do Cristianismo, de profundo impacto sobre o Marx, filósofo alemão que àquela altura era sua principal influência intelectual, pois o Marx conheceu o Feuerbach, teve um encontro pessoal com ele. Marx ressaltou sua admiração por esses trabalhos franceses e afirmou, abre aspas, o senhor teria que assistir a uma reunião de operários franceses para conhecer a paixão juvenil, que legal, e a nobreza de caráter de que dão provas esses homens exauridos pelo trabalho. Aqui o Marx dizendo para o Feuerbach, né? Dizendo, olha, você é um teórico de gabinete, um cara que escreve sobre filosofia, a sua obra é muito boa, é muito importante, mas o senhor precisa botar o pé no barro, pegar um pouco de sol na testa, ver gente real. Essa gente aí tem muito para dizer para o senhor e não só o senhor para essa gente. O Marx está anunciando em 44 o que a antropologia fez no final, quase 5 décadas depois, que foi botar o pé no barro e ensinar para os teóricos de gabinete que era junto a pessoas reais que se produzia ciência real. Isso foi a antropologia que fez, né? A antropologia que fez. O Montesquieu que diz assim, que bom que quando tem esses primeiros encontros entre pessoas reais e teoria pura, ciência feita em gabinete na Europa, né? Os teóricos diziam assim, que bom que os nativos fossem teóricos, ou seja, que bom se as pessoas lá soubessem teorizar sobre filosofia. E aí o Boas vai responder assim, e que bom se os teóricos fossem etnógrafos, ou seja, botassem o pé no barro e fossem conviver com pessoas de verdade. O Marx e o Engels aqui já tinha escrito A Classe Trabalhadora. Ele era casado com a Mary Burns, que era uma operária, que levou ele para conhecer os submundos da classe trabalhadora. Engels e depois Marx conviviam com pessoas reais, por isso escreveram uma ciência, uma teoria econômica real, não foi escrita num gabinete, não foi escrita em Chicago, né? Foi escrito a partir da vivência candente com a classe trabalhadora. E aí, encerrando, em seguida, declarou Marx, né?
sua convicção no papel a eles reservado para a superação do capitalismo. E aí, então, entre aspas. De qualquer maneira, a história vai fazendo desses bárbaros trabalhadores, ao final do dia, exauridos pela rotina, ainda tinham tempo de se reunir para, enfim, se constituir laços de solidariedade, ajuda mútua. Na época não havia ainda a ideia de sindicato, né? De nossa sociedade civilizada, o elemento prático que emancipará toda a sociedade. Então fica claro que o Marx conheceu em Paris a classe trabalhadora, e ao conhecer gente real, percebeu que era real o que eles pensavam, e o que eles pensavam era o comunismo, ainda utópico, de Fourier, de Proudhon, como era o nome daquele outro industrial que o Vico, o nosso colega de grupo, gosta muito também, que constituiu vilas proletárias. Ai, como é o nome dele? Ele é inglês, não é francês. Bom, eu lembro no próximo encontro. E, bom, enfim, vamos parar exatamente nesse ponto do texto aqui, que é no meio da página 20. Então fizemos um longo avanço de uma página e meia hoje. Vejam que o livro tem 148 páginas, então, numa conta rápida, nós vamos levar 1000 anos, provavelmente, para concluir a leitura do nosso texto. Mas, enfim. Mas quando chegar no final, a gente vai compreender. Teremos compreendido densamente a realidade. 11 de junho. Então, obrigado por hoje para a Luísa. Quando será a segunda aula? Teitei, próxima aula, quinta-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, quinta-feira, 9 da manhã. Semana passada tinha bastante gente. Essa semana já tem alguns desertores. Mas a Luísa está firme e eu garanto que se eu não tiver com Covid, com Covid eu venho também, tá? Se nós estiver certo, eu estarei aqui sempre. A Luísa é bastante presente sempre em todos os momentos do grupo. E essa leitura pública daremos andamento. Então, tentei na próxima quinta, 9 da manhã, abriremos e ficaremos aí por 1 hora lendo A Classe Trabalhadora, do Marcelo Badaró Matos. Eu vou fazer uma coisa que não é certo fazer, né? Mas eu coloquei na descrição do vídeo do encontro passado, nas primeiras páginas, eu mando o xerox, o escaneado dessa parte que a gente está lendo, para quem me mandar lá o e-mail. Eu mando lá para vocês. Mas sugiro a compra do livro. Ele é belíssimo, inclusive é uma edição muito bem produzida e tudo mais, tá? Sugiro a compra do livro. Tem o link da Boitempo para comprar o livro. Mas quem quiser ir acompanhando por pedacinhos, eu vou mandando ali o texto escaneadinho, que não custa nada, e o espírito do velho Marx. Eu sou ateu, não sou espírita nem nada, mas eu diria que o espírito do velho Marx nos perdoaria dessa pirataria justificada, digamos assim. Aí, o Marcos, eu tô firme, eu tô vendo, muito firme, só tinha que estar entrando aqui, tem que mostrar a cara, mano, mostrar a carinha aqui na leitura. Uma hora dessas mostra o meu lindo rosto. O Marcos não é só um rostinho bonito do Queiroz, ele tem também muita substância, né, Luísa? Ele pode, né? Aliás, eu diria que a beleza nem é o forte dele, né? A Luísa tem que estar presente. Não conheço a Luísa, mas convide a Luísa. Venha para a luz, Teitei, e traga a Luísa, tá bom? Obrigado. A Luísa tem que estar. Luísa é tu, Luísa. Ele está se referindo a Luísa. Olha, tem um admirador, tem um Luísa Minion, Luísa já tem, viu só? Muito bom. Tá, Luísa, obrigado por hoje, então. Semana que vem, meio da página 20, seguimos a leitura do Badaró. Aí. Perfeito? Então tá bom. Encerrando aqui com a risada do Marcos, estaremos aqui. Obrigado por todos. Desculpe as brincadeiras. Qualquer correção, coloquem aí nos comentários que eu faço retratação. Eu não me preocupo de errar, tá bom? Um abração a todos. Cuidem-se, fiquem em casa, lavem as mãos.